E aos poucos vão se delineando em Brasília quais serão as regras para que o Auxílio Brasil siga sendo pago no valor de R$600 a partir de janeiro do ano que vem. Ontem em Brasília, em visitas ao Congresso Nacional, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é claro, tocou esse assunto para frente também. O que acontece é que o orçamento de 2023 não prevê o pagamento do Auxílio Brasil turbinado. O que está ali no orçamento prevê o pagamento de R$400 por mês por beneficiário e não de 600. Ué, como é que está se pagando agora em 2022? Foi aquela situação de exceção, tratamento de estado de emergência, que também foi aprovado ali, apressadamente, no momento perto da eleição, para que o valor do Auxílio Brasil fosse aumentado. Ainda bem, às vezes a eleição traz coisas boas para o país, não é? Essa foi uma delas. Quando a gente vê, por exemplo, político correndo para fazer obra, reformar, pintar, cuidar de jardim, esse é o lado bom da eleição. Pelo menos de vez em quando as coisas andam. E essa andou. Bem, para o ano que vem não há essa previsão no orçamento. E aí volta de novo a história do teto de gastos. Pelo teto de gastos, que obriga o poder público a gastar no máximo o que gastou no ano anterior, com o acréscimo da inflação, não cabe esse valor de R$600, nem de perto. De 400 já está apertado. Como é que vai se fazer para se pagar esse valor e o governo que assume em 1º de janeiro não incorrer em crime fiscal? De novo, lá vem ela, mais uma PEC. Se foi criada uma PEC do teto, por que não se criar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para burlar a PEC do teto? É o jogo. A Constituição brasileira, que é uma Constituição extensa e muito detalhada, que foi feita lá em 88, num momento muito específico da história, tem muita regra. E essas regras vão caindo ao longo do caminho. E a Constituição vai sendo emendada. Eu fico pensando aqui, Pedro, o seguinte, a gente tem dentro do direito o ramo do constitucionalista, né? A gente podia criar um outro aqui no nosso país, que é o ramo do emenda constitucionalista. É a pessoa que vai estudar as emendas à Constituição e vai ter mais trabalho do que aquele que estuda a própria Constituição. O fato é que deve ser esse o caminho que vai ser seguido mesmo, já numa articulação entre o governo do presidente Lula e o Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira, da Câmara, tem deixado claro que não quer criar empecilho para o novo governo, até porque tem pretensões também de seguir como presidente da casa quando ocorrer a eleição no começo do ano que vem. E dessa forma deve-se seguir. Quando a gente ouve até o presidente do PL, partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, dizendo que o partido não vai criar problema para que essa solução, uma solução, seja encontrada, a gente vê que não está difícil fechar. Se é de interesse público, se é de interesse do país, o Bolsonaro me falou isso, nós vamos votar a favor, mas tudo tem que ser muito discutido antes. O que tem de mais conturbado nesse caminho? É justamente o quórum para aprovação de uma PEC, não é? Que é aquele quórum maior do que uma lei comum, é aquele quórum de 308 deputados, 2/3, 3/5, aliás, da Câmara Federal e do Senado. E o tempo, porque a gente já está aqui no dia 10 de novembro e isso tem que ser aprovado até o fim do ano. Talvez não seja um empecilho, já que a negociação está muito bem encaminhada. E dessa forma, o governo vai começar a gestão em janeiro, tendo a possibilidade de seguir com o auxílio de R$600, e não seria possível que isso não acontecesse dessa forma, ganhasse Lula ou ganhasse Bolsonaro, sem incorrer em crime de responsabilidade fiscal. A questão que fica, que é a mais importante, esse é o caminho legal. É aquela que foi levantada pelo Rodolfo Schneider no primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. De onde vai sair o dinheiro, não é? O caminho legal existe. Qual vai ser o acerto no orçamento para se pagar isso, ou vai simplesmente se aumentar o déficit fiscal? Aí são outros 500 que a gente vai acompanhar aqui todos os dias